Buenas, buenas! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio 49 do podcast da Rede de Empreendedores. É uma honra, é uma alegria te receber aqui, empreendedor do bem. Tu aí que é um empresário, especialmente um pequeno empresário, um líder, um gestor. A gente prepara esse conteúdo aqui para ti com um oferecimento especial aí da nossa Oriente Kombucha, que hoje eu vou servir aqui um sabor especial da linha Premium, que é essa da garrafinha de vidro aqui, que é a Japão, chá preto, maçã e framboesa. E eu estou recebendo aqui um consultor empresarial, palestrante, professor, já foi secretário municipal da Fazenda também, tem uma longa trajetória em poucos anos de vida, né? Poucos anos assim, porque ele é tão jovem quanto eu, 42 anos. Matheus Sangoi Froza, bem-vindo. Obrigado pelo convite, que a gente possa levar conhecimento, experiência e principalmente questões práticas para quem está, de fato, nos escutando aí no carro, em casa, enfim, e a gente possa, de alguma forma, colaborar e, por que não, delinear alguma ideia que vai surgir dessa conversa para alguém. Eu sempre digo assim, a partir do momento que tu está conversando e dialogando com alguém está escutando e está matutando lá algo que estava em dúvida e talvez escutando um pouco as pessoas, a gente acaba tirando essas dúvidas também. Eu vou aproveitar aqui para deixar um abraço para o Thomas Godoy. Thomas Godoy foi meu aluno. Foi teu aluno. Foi meu aluno. Né? Conheci ele como meu aluno também. E hoje eu tenho a honra de ter ele como um dos meus sócios, né? meu parceiro de missão. Né? E é um cara que sempre se demonstrou dedicado, brilhante. E uma das criações dele é a Oriente Kombucha. Ele que é o fundador. Vamos iniciar esse nosso episódio aqui que vai ser cheio de empreendedorismo, economia, com certeza, saúde, e vamos compartilhar aí, com certeza, conhecimentos que vão fazer a diferença em vidas, famílias e negócios. Matheus, a gente tem aqui uma visão: formar um exército de empreendedores do bem, que cumprem uma missão, transformar vidas, famílias e negócios através do empreendedorismo, uma missão que começa com a nossa própria transformação e honrando valores como Deus, família e missão acima de tudo. E tu me conquistou numa palestra, né? Eu fui lá prestigiar um evento da Brasil Tech Par. Isso. Né? O evento Lidera Brasil. Lidera Brasil. Em 2019 eu tive a honra de palestrar num dos primeiros eventos que a Brasil Tech Par fez aí foi no lançamento da Brasil Tech Par. Antes era a Gaúcha Tech Par, né? E aí o pessoal me convidou lá para a palestra e eu não te conhecia ainda, mas o teu conteúdo, a tua didática, a tua entrega, teu conhecimento aí, eu tenho certeza que vai ser algo especial para quem está conosco aqui. Então te prepara para ouvir alguém que entende de economia, de empreendedorismo, de negócios, na prática. Eu costumo dizer assim que do dia a dia, assim, a gente não pode fugir muito da realidade qual nos cerca. Então, os livros são extremamente importantes, as qualificações são extremamente importantes, mas precisa chegar na ponta lá. A pessoa precisa nos compreender na ponta. A pessoa que talvez é empreendedora e tem só o ensino médio incompleto, ela está te entendendo. Então, isso é fundamental e ela não deixa de ser empreendedora. Ela é empreendedora tão quanto a pessoa que tem muita qualificação e é. Mas a gente precisa que essa informação ela chegue de forma codificada para essa pessoa lá na ponta e que ela se faça entender sobre isso. Isso é fundamental. A gente precisa falar essa linguagem, como tu falaste na tua fala inicial, aquele empreendedor que está lá na Teneves, aquele empreendedor que está lá na Coab Santa Marta, aquele empreendedor que está lá em Camobi, ele está entendendo o mesmo linguajar com as pessoas que estão no banco universitário. Isso é fundamental, que nem eu costumo dizer. Maravilha. Eu quero que tu te apresente aqui,
falando um pouquinho da tua história. Sei que tu nasceu em Santa Maria, mas eu quero saber onde, eu quero saber quem são teus pais. Sim, sim. Tá? Eu costumo dizer assim, quando eu falo para resumir, aqui a gente tem um pouquinho de mais tempo. Quando eu falo para a pessoa, Matheus, resume o teu currículo. Olha, então eu começo pelo cargo mais importante, que eu sou o pai da Marina. O resto é secundário. Então a gente começa os cargos sempre mais importantes. Não, Quantos anos tem a Marina? A Marina tem 17 anos, está indo para o 3º ano do ensino médio aí já, e está decidindo já que rumo quer tomar. Então, eu nasci aqui em Santa Maria, sou filho de um militar e de uma funcionária pública do Banrisul. Minha mãe se aposentou no Banrisul, meu pai se aposentou no Exército, meu pai saiu na carreira de capitão, então percorreu toda... Era sargento e saiu capitão. E eu estudei minha vida inteira no Colégio Santana ali, depois fiz um mochilão, fiquei um ano... digo assim, sabático, enfim, fiz um intercâmbio no Chile, fiquei durante 6 meses em Santiago, no Chile, depois voltei e fui oficial temporário aqui. Então, são 3 anos de oficial temporário, servi no Parque Regional de Manutenção, depois no BELOG. Fiquei esses 3 anos no Exército e fazendo a faculdade, nesses 3 anos. Eu fazia economia na UFN, e hoje o UFN, e fazia administração na Federal. E quando eu entrei na Federal em administração e ficou incompatibilizado a questão do quartel, do Exército, daí eu resolvi dar baixa, saí do Exército, e me formei em economia e tenho um mestrado em economia na Unicinos, então morei 2 anos também em São Leopoldo, e depois eu fiz um doutorado em matemática e agora estou num pós-doutorado aqui na UFSM, também com um convênio com a Universidade Tecnológica do Uruguai, então frequentemente eu vou até lá, trabalhando com essa parte de sustentabilidade de energias, de energia eólica. Eu chamo isso de hibridização, é o nome, que é a energia eólica com a energia solar na parte de baixo, ocupar espaço. Então, não é só ter o helicoide lá, não é só ter o catavento, que nem eu digo, e embaixo tem o quê? Embaixo tem que ter os painéis solares para contribuir. E, nesse aspecto, o Uruguai está anos-luz na frente da gente em relação à sustentabilidade, que é outro tema bem emergente nesse sentido. Maravilha, não? Vou te perguntar algumas coisas sobre o Uruguai logo, com certeza. Porque o Uruguai está chamando a atenção, assim como o Paraguai, tem muita gente levando empresas para lá. Essa questão, eu não sei como é que vai se comportar essa nova reforma tributária que está vindo. No meu entendimento, no primeiro momento, vai sim gerar um aumento de imposto, mas lá no Uruguai eu já tenho o IBS e o CBS há muito tempo e de forma simplificada. Claro, é um país menor, tamanho do Rio Grande do Sul, mas de alguma forma tem muito a nos ensinar a questão da desburocratização dos empreendimentos e também esse tipo de parceria qual as universidades têm com as empresas privadas. Então, esse estudo que eu estou fazendo lá é vinculado a uma empresa privada, uma empresa norueguesa, e que ela é Durazno, então lá tem a energia eólica muito forte, tem uma hora, na verdade, é 180 quilômetros de Montevidéu, então tem muito vento lá. E é uma empresa privada colocando dinheiro numa universidade que está possibilitando ter bolsas lá para ver, no meu caso, a economicidade, o quanto isso contribui, o painel solar, conjuntamente com a energia eólica. Então, uma empresa privada colocando dinheiro na universidade que distribui em bolsa e querem uma resposta. É um modelo americano que já é assim, e o Brasil, a gente continua engatinhando, a gente ainda não chegou nesse estágio, talvez que o Uruguai já está, apesar de ter empresas que já surgiram incubadas aqui na própria Universidade Federal de Santa Maria e que cresceram muito. Mas lá é algo, as empresas bancam bolsas focadas nisso, nessa questão, principalmente da energia renovável. Maravilha. Tu abriu na tua primeira fala aí pelo menos 2 caminhos. Um deles, para falarmos, é a questão da reforma tributária. Sim, tá? sim. Eu creio que é algo que é importante trazer a tua visão sobre isso. E eu quero as tendências. Sim. Eu costumo dizer, eu gosto muito de falar nas palestras ou nas consultorias, que olhar para o retrovisor é importante. Mas quando eu olho para o retrovisor, eu tenho que olhar para o retrovisor e indicar a tendência. Opa, os números do passado me indicam o que para o futuro? Porque o que passou eu não consigo mudar.
Um exemplo prático disso, eu consigo ver que o meu faturamento em dezembro do ano passado, vou dar um exemplo hoje, um cliente meu, o quanto nós vendemos do dia 29 ao dia 31 de dezembro. Porque eu peguei esse dado para ver quanto eu vou vender esse ano, mas eu preciso monitorar isso. Então, eu olhei para o passado para tentar, de alguma forma, antecipar e ter tendência de futuro. Isso é fundamental em qualquer negócio. Qualquer negócio. E quando eu trago a questão da reforma tributária, precisa ser feito? Precisa. Nós temos uma arquitetura de impostos muito complexas nesse país e a gente precisa, vou dar 3 exemplos aqui, mudar certas coisas. Tem muito advogado falando sobre a reforma tributária e pouco contador, economista, administrador falando sobre a reforma tributária. Mas quem está na linha de frente lá é o administrador, é o contador, é o empreendedor. Tá? Vamos ao exemplo. Eu mudei o wafer hoje, tá? Então eu deixei de ter o chocolate, não é mais bombom, ele virou wafer porque a tributação é menor. O perfume virou água de colônia porque a tributação é menor e agora o McDonald's convenceu o governo que o sorvete não é sorvete, sim bebida láctea. Sabe? Então isso vira uma insegurança jurídica muito forte e eu preciso resolver isso. Mas eu preciso resolver o qual que as pessoas paguem imposto. Mas não excesso de imposto. Mas, num primeiro momento, no meu entendimento, vai ser observado isso. Nós vamos ter um aumento de carga tributária, com certeza. E depois, uma certa ideia, eu vou ter uma redistribuição desse tributo. Mas primeiro a gente vai pagar mais imposto. Vai, 26, 27, a gente vai pagar mais imposto. E o pessoal da área de serviços, sim, eles vão ser os mais impactados? Quem paga ISS hoje, na verdade, os grandes empreendedores, eu creio dizer sim que mais de 50%, talvez 60% das empresas hoje é prestador de serviço. Aqui no município, como é um município que não tem características industriais, a grande maioria é prestador de serviço. E o principal prestador de serviço que eu tenho aqui é o serviço educacional, que é um prestador de serviço. Ok, cursos de inglês, faculdades, isso tudo são academias, são prestadores de serviço. E esses setores vão pagar e vão pagar mais imposto, num primeiro momento. E outra, eu tiro o imposto do município, que hoje o município tem gerência sobre esse imposto, e passo para o governo federal. Então, estou aumentando a minha dependência externa também no município. E quando eu não tenho dinheiro no meu caixa, dependendo do caixa do outro, eu perco a autonomia. E quando eu perco a autonomia, isso é muito ruim para quando eu trabalho com política pública. Sim, a nível local, a nível municipal, tem ainda esse risco. Sim, que eu vou tirar todo o ISS que hoje fica no caixa do município e vou transferir para o governo federal e vai ter uma redistribuição desse dinheiro. Só que nem tudo que vai volta. Então, eu vou perder, de certa forma, uma autonomia de gasto no município. E isso é até preocupante. E como é que isso vai gestar? Vai ter um comitê, enfim, tudo. Eu tenho assim, gente, tudo onde tem comitê, gestão é sempre burocracia. Vamos fazer um comitê. Não, é uma burocracia até chegar na resposta, sabe? Tá, mas tudo bem, mas a experiência me dita isso e me diz isso nesse tipo de questão. Não, interessante trazer o teu olhar como administrador e economista. Sim. Nós tivemos aqui um convidado aí no episódio 47, que foi o Rafael Roer, né? que falou sobre, que ele é advogado. Sim. No 46 nós tivemos o Luiz, que é contador, né? Luiz Oliveira. Luiz Portal, que é da contabilidade. Ele que é contador e secretário municipal da Fazenda. Tivemos aí alguns outros também trazendo alguma fala mais lá atrás, o Marcos, contador também. E é uma pauta que eu acredito que vai ficar, vai nos até 2030 a gente vai estar falando. A gente vai estar falando porque a gente vai identificar setores que são mais impactados, setores que são menos impactados, e isso corre o risco desses setores ser tão impactados e eu não ter mais esses setores também para falar. Então, isso causa, de certa forma, alguma preocupação. Que nem eu digo muito assim, não é que imposto é ruim. A questão é o excesso de imposto a ser pago. Ponto. Não é que a reforma da Previdência é ruim. É da forma como está sendo proposta. Então, eu não estou discutindo se deve ou não deve ter. Deve ter imposto. A questão é como ele está sendo, como está vindo este imposto e o excesso sobre a tua carga tributária. É isso que tem que ser pagar, todo mundo quer. Mas eu quero pagar um imposto
automaticamente que eu possa ter contrapartida e que eu suporte o pagamento Perfeito. desse imposto. E isso é essencial. Maravilha. Na tua palestra, né, eu trouxe aqui um compilado de várias das tuas falas na palestra, mas teve algo que foi o gancho principal que eu digo, não, eu vou convidar esse cara para vir pro podcast, foi o seguinte. Eu te ouvi falando lá na palestra que, no geral, empresas, setor público têm uma dificuldade de dialogar, não sabem conversar. Isso eu tenho certeza. Isso é uma coisa que eu acredito Sim. com toda a convicção e eu acredito que aí está um ponto que eu quero explorar contigo. O que isso significa para ti? A gente pode trazer algo muito prático. Quando a gente fala e falta dialogar, a gente pode trazer a questão que eu não consigo identificar quais são os produtos que são produzidos aqui em Santa Maria. Conversávamos isso em off. Tá? Eu tenho a Cambucha do Oriente, ok, que está lá na Duque de Caxias, junto com a Bartzen, que é um outro chopp aqui de Santa Maria, que é excelente por sinal. Eu tenho o refrigerante da Cirila. Tá. E às vezes para por aí. O que mais? Para por aí. O que mais é daqui? O que mais que é produzido aqui? O que eu tenho made in Santa Maria? Isso falta pertencimento das empresas que estão aqui. Vou dar um exemplo, eu até trabalhei com eles durante 2 anos praticamente, que é a BioGreen, que é a AgroScience, que está lá na UFSM, que hoje é uma empresa que já vale alguns milhões, com certeza, que já tem investidores anjo por trás dela. As pessoas sabem que essa empresa é daqui? Não, elas não sabem. A maior parte das pessoas não sabe. Não sabe. E que eu estou trabalhando com algo extremamente sustentável para a agricultura regenerativa e que o agricultor quer isso aí porque o Banco do Brasil dá mais financiamento agrícola para protegendo o meio ambiente. Beleza. Matheus, o que é? Gente, é uma cápsula da Nespresso que os guri tem lá. Entendeu? Que dilui em água e pulveriza. Resumidamente é isso. E que no caso seria... Isso aí é... Para quem não conhece, é o bioinsumo. É o bioinsumo que vai no lugar de toda aquela química. Sim, do veneno. Do veneno, do agrotóxico. Eu diminuo tudo isso e aumento a produtividade. Isso é feito aqui em Santa Maria. Sabe que as pessoas... Tecnologia daqui. Empresa daqui. O Bruno é daqui. O Bruno tem outros setores também aqui. E digo muito assim, ok, mas o que mais eu consigo dizer que é daqui e que a pessoa está empreendendo aqui, que a pessoa está produzindo aqui? Eu preciso ter isso. Eu preciso demonstrar isso. Porque tem muita área a ser explorada aqui no município, mas eu preciso conhecer essas pessoas. Eu não sei quando que eles estão assistindo esse programa de hoje, mas eu tenho certeza que essa nossa fala hoje aqui é uma fala que vai movimentar nível local aqui em Santa Maria e também vai inspirar pessoas em outras regiões. Sim, eu acho que nós ficamos tão atrás, Maurílio, assim, Santa Maria perdeu tanto a referência. E falo isso porque hoje o grande centro de eventos, o qual nós temos aqui, não fica em Santa Maria, fica no Recanto do Maestro. Nós perdemos essa referência. Quando eu tiro o evento, foi muito legal nós ter um evento que da Brasil Tech para uma empresa daqui, o Aelto, o Fernandinho, que estão lá, sensacional, e falo assim, mas a grande maioria das empresas de Santa Maria, elas fazem os seus workshops, os seus fechamentos de ano, as suas convenções no Recanto do Maestro. E por que elas fazem lá? Pela infraestrutura, pela estratégia, inclusive, de posicionamento daquele lugar. Posicionamento, exatamente. Então, nós perdemos Perdemos. Mas quando eu não faço o evento aqui, eu perco o coffee break daqui. Sim. A pessoa que está produzindo, eu perco a estadia daqui. O município arrecada menos impostos. É isso que eu preciso dizer. Então, isso demonstra que nós perdemos o espaço. E perdemos espaço nisso aí. A gente é muito bom em fazer evento. E o que nós perdemos desses eventos, a gente não consegue ir para lá. As pessoas estão indo para lá pela infraestrutura, pela localização, enfim, por tudo. Mas por quê? Porque tem alguém lá investindo nisso também. Perfeito. Com certeza. Existe uma equipe lá investindo nisso e buscando isso. E Santa Maria perdeu. E eu creio afirmar também, Maurílio, assim, que nós vamos ter um aeroporto nosso aqui só a partir do momento que nós soubermos dialogar com o Recanto do Maestro. Porque a força vai vir de lá para ter um aeroporto aqui.
Acredito. E Santa Maria é referência. Sim. Tem uma visão até do Estado. Vou apartar um pouquinho a visão que o pessoal de fora do Estado tenha, mas trazendo aqui dentro. Santa Maria é muito importante para o Estado. Geograficamente, economicamente. Né, a questão da própria educação. Aqui, da pesquisa que é feita aqui. Santa Maria tem uma vocação em torno disso. Tem. Mas eu preciso também que essa vocação ela transcenda isso, que ela seja algo maior. Que nem o pessoal, mas Matheus, tu acha que Santa Maria tem que ser reconhecida como o quê? Gente, nós podemos ser reconhecidos como um polo religioso, sem problema algum. Nós podemos ser reconhecidos como um polo de saúde. Eu posso fazer turismo de saúde. Eu posso fazer turismo religioso. E saúde também. Fazer um turismo de saúde. Posso? Claro que eu posso. Então, eu preciso movimentar, nesse sentido, uma ideia de pertencimento, o qual a cidade tem. E vou além. Talvez, ou muito provável, desde que a gente trabalhou... Eu quero muito que esse memorial daqui saia, porque a gente precisa ter esse memorial para que Santa Maria possa ressurgir. Enquanto a gente não fechar as feridas do passado, a gente não vai para o futuro. E isso é fundamental. Eu acho que nós temos que fazer esse memorial em homenagem a todas as vítimas da Kiss, mas também que seja um marco para Santa Maria, em algo de mudança. Porque a gente percebe, talvez, às vezes, não tem mudança. Não tem mudança. Daí eu digo assim, ou por que não mudou? Então a gente precisa se questionar, a gente precisa evoluir. E isso não é só uma responsabilidade do setor público, é, de certa forma, de todos nós. E nós estamos aqui em Santa Maria produzindo, vivendo, investindo, assim como tem milhares de empreendedores que estão aqui em movimento. É claro que a gente poderíamos olhar para alguns aspectos que talvez ou sejam negativos ou não tão positivos, mas eu quero te convidar para trazer o olhar até pensando numa campanha que a gente está promovendo aqui na rede, que ela se chama Santa Maria Merece. Tá? Merece. A Santa Maria merece muita coisa boa, assim, e nós que vivemos aqui, produzimos aqui, né? Aprendemos aqui, crescemos aqui. Né? Sabe onde é que eu partiria, Maurílio, assim, a gente acha que é difícil fazer isso. Não. Eu vou dar um exemplo do setor público, que seria muito legal. Imagina só, Santa Maria viraria referência, tá? Imagina só se Santa Maria pudesse ter no ensino fundamental, porque nós não temos ensino médio. Aqui no município, aulas de educação financeira, aulas de liderança, aulas de comportamento pessoal. Isso que, imagina, e eu poderia contratar pessoas, não quero concursar, são pessoas que vão fazer um contrato com dispensa de licitação durante o ano com o Maurílio. Um exemplo. X. Tá? Isso muda a realidade local. Perfeito. A educação é a base da transformação. Muda tudo. E que eu possa agregar lá na Teneves o empreendedor. Lá tem empreendedor. Entendeu? Lá em Camobi, o empreendedor. Lá tem empreendedor. Então, que eu possa, de certa forma, não ficar ligado ao meu, ao teu, ao nosso sobrenome. Que a gente possa... Todo mundo que é Silvio Santos, que nem eu costumo dizer, e são empreendedores, estarão conosco. Sim, a gente precisa disso. E é sobre esse pertencimento que tu fala local. Que pensa o seguinte, nós temos aqui em Santa Maria, eu não sei qual é a base qual o número de CNPJs que a gente tem aqui, mas é um número que cresceu exponencialmente aí nos últimos anos. Agora tu traz outra coisa importante e que é uma cobrança que eu fui vencido pela burocracia. A gente precisa ter algo em Santa Maria como tem na UFSM. A UFSM divulga no seu site todos os dias o UFSM em números. Número de alunos matriculados, tal. Nós poderíamos ter o número de empresas, número de... Nós vamos ter esse número na campanha. Um contador lá. Cara, quantos tem, quantos CNPJs ativos nós temos, quantas empresas, quais serviços. Isso poderia ser algo público, porque isso vai dizer algo muito simples. Não estou sozinho. Exatamente. Não estou sozinho. E isso, para o empreendedor, isso é sensacional. E falo isso porque eu faço isso com os meus clientes, eu faço eles conversar entre eles. Eu levo um negócio do outro, porque aqui também está apertado. Aqui também nós estamos suando para pagar as contas. E as pessoas, é mesmo? Claro. A gente só a gente não está assumindo que o ar está ligado. Eu brinco,
Mas isso é bom, essas angústias serem divididas. Todos têm problema de formação de mão de obra. Também é um problema recorrente aqui na cidade. Então, quando eu estou compartilhando informação, quanto mais eu compartilho informação, automaticamente mais eu me dou segurança na posição que eu tenho que tomar no futuro. Maravilha. Tu trouxe alguns pontos com relação aos prognósticos de crescimento do Rio Grande do Sul para 2026. Sim. Tá, compartilha um pouquinho conosco e traz essas perspectivas. 2026 é algo, vamos dizer, é um ano quase que um divisor de águas, porque eu tenho um ano que vai ter um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, um ano que eu tenho 9 feriados prolongados. Isso automaticamente vai afetar na capacidade produtiva no qual nós temos. E também é um ano que nós temos que levar... Eu vou trazer uma visão bem interessante em questão do Rio Grande do Sul, todo ano vai ter enchente e todo ano vai cair ponte. Isso é... Entendeu? Porque nós não forte. Porque nós somos reativos, não preventivos. Eu estou sempre reagindo ao problema e não estou prevenindo. Até com problemas esses que já estão claros que acontecem. Já estão claros que acontecem. Então, a gente está falando em dezembro que em maio vai cair ponte. A gente não quer que caia. Entre maio, entre 25 de abril e 5 de maio, vai cair ponte. Tá? Porque vai ter chuva, porque sempre tem chuva. A gente não sabe a intensidade da chuva que vai ter, mas vai ter. Então, tu sabe que isso vai acontecer, beleza. Qual que é o Precisaremos plano? nos preparar para isso. Sim, qual é o plano de ação? Vou dar bem um exemplo. Então, o Maurílio e o Matheus vão palestrar num evento nessas datas. Olha, de acordo com o plano de ação da Prefeitura Municipal ou do Governo do Estado, a gente não pode pegar um ônibus de Santa Maria, Porto Alegre, pela 287, porque tem um risco. Tem um risco. Não tem que ir pela 290, ou não tem que reagendar essa palestra, porque eu sei que esses 10 dias tem chuvas intensas. Isso é planejamento. E eu preciso ter isso. E tem tecnologia para isso? Tem. Até acho que a IA vai nos ajudar muito em relação a isso. Então, eu preciso, esse é um caráter preventivo. E quando eu falo na questão do governo do Estado, eu preciso urgentemente resolver esse problema logístico que nós temos. Nós temos um forte problema logístico aqui no Rio Grande do Sul e a gente precisa resolver. E a gente talvez não cresce. Esse é um dos motivos. E o segundo motivo, a nossa taxa de fecundidade é muito baixa. Então, as pessoas aqui têm um filho ou meio filho ou não têm filhos. E quando as pessoas acabam ainda não ter filhos, elas não têm segurança em colocar alguém no mundo. Isso é mais preocupante ainda. Então, isso acaba também diminuindo a força de trabalho no longo prazo. Ou seja, pessoas que estão dispostas a trabalhar. Então, isso tudo mostra um Estado com um desvazio tremendo. Tremendo do que pode ser mudado e do que não pode ser mudado. Preocupante até. Só que tem eleição e eu preciso talvez mudar, eu preciso reformular, eu preciso trazer ideias novas para esse debate e que essas ideias novas, principalmente, elas sejam prepositivas e de fácil entendimento e de fácil aplicação. Setores-chave aí para a nossa economia em 2026, pensando no Rio Grande do Sul, pensando em Santa Maria... o que vai crescer? Quais vão ter mais dificuldades? Tá, eu vou fazer assim, uma analogia muito grande. Assim, eu acredito muito... nós temos um comércio pujante, entre aspas. Para mim, o comércio pujante é o comércio noturno, de entretenimento. O comércio hoje de shopping e o comércio hoje de calçadão, eu acho que ele está caindo. Está caindo. Por quê? Vamos por um motivo bem simples, tá? Porque o comércio tradicional está mudando e talvez o empreendedor não perceba isso, porque a loja tem que ser híbrida. Eu não acredito mais nesse modelo Renner, esse modelo C&A, porque elas são gigantes do varejo, então elas podem ter esse modelo. Mas, para mim, a loja tem que ser pequena, ela tem que ser híbrida. Ela tem que trabalhar com uma gama menor de produtos e com atendimento mais diferenciado. E tu diz híbrida online e presencial. Online e presencial. Eu vou ter que trabalhar com uma hibridização muito forte nesse sentido dentro do comércio varejista, porque senão eu vou comprar online. Eu vou comprar online e esse público que está vindo para consumir já é acostumado a comprar online. Sim. Ponto. Santa Maria tem uma noite muito pujante. Mas é um diferencial quando tu consegue comprar online e também tem a opção física, né? Sim, da mesma forma, quando tu consegue conhecer físico e comprar online. Se eu chegar e tiver físico aqui no município, eu vou comprar aqui, com certeza. Mas também eu preciso trabalhar que tenha esse produto aqui. Eu preciso me questionar quanto a isso. O porquê que esse produto não tem. Então, aquele varejo de Santa Maria, qual as pessoas vinham comprar calçado na década de 90 para cá, Santa Maria era referência no calçado, isso mudou. Isso mudou.
E mudou muito, tá? Então as pessoas procuram Santa Maria, talvez não, pelo entretenimento. Porque Tiê é uma cidade diversa. A noite de Santa Maria, ela oferece muita opção e para todos os bolsos. E isso eu acho que é o nosso maior ponto positivo. Esse setor, eu acho que em 2026, com uma restrição de crédito que eu possa vir a ter, eu não deixo de ir para o entretenimento, de forma alguma. Eu deixo de comprar uma peça de roupa, deixo de comprar um calçado, mas eu não deixo de ir lá no armazém. Eu não deixo de comprar uma pizza. Eu não deixo de me reunir com os amigos e comprar minha carne no açougue e a minha cervejinha. Isso eu não corto do meu orçamento. Mas a roupa eu corto. A roupa eu corto. A revisão do carro, trocar o carro, isso eu corto também, isso eu mudo. Isso a gente faz até de forma inconsciente. Mas o entretenimento não, porque o convívio, a tu sair, tu esparecer, isso dificilmente as pessoas acabam por cortar. Acho que não. Eu acho que não. E serviços? Serviços. Serviço. Nós temos algo que veio para ficar, mas também eu estou vendo se não é febre. Santa Maria tem muita febre. Teve a febre da pizza gigante, teve a febre do açaí, nós estamos numa febre do hambúrguer e nós temos uma febre agora das lavanderias autônomas. O que vai ficar disso? Não, quem vai ficar e quem vai sobreviver é aquelas pessoas que estão planejando e talvez não estão vivendo só disso. Estão vivendo disso e de outros setores. Isso sim. Então, eu acredito muito nesse setor, fora os eventos. Nós temos uma linha de eventos que deve ser até mal explorada, acredito eu. A gente faz muita formatura, a gente faz muito coquetel, a gente faz muito network, a gente faz muita palestra, a gente faz muito show aqui. E as pessoas, a gente nem sabe o que está acontecendo na cidade, porque não é algo, não tem um calendário de eventos. A gente precisa conhecer isso aí. A gente precisa estar ciente disso. Vou dar um exemplo qual eu participei, enfim. Teve um movimento aqui do Chancho, aqui em Santa Maria, que trouxe... Olha, tinha pessoas de 106 países. Um absurdo de gente que vem para os hotéis, que encheu os hotéis, que tomou café, almoço e janta durante 4, 5 dias. E mais de um ano de planejamento desse evento. Isso é algo sensacional para o município. Só que as pessoas precisam conhecer esse tipo de situação. E daí eu preciso dar o segundo passo, que às vezes Santa Maria não dá. Qual que é o segundo passo? Eu preciso transformar o Santuário de Chancho também, eu preciso ter um café lá. Eu preciso climatizado, eu preciso ter produtos religiosos lá. Eu preciso dar o segundo passo que hoje o Parque da Medianeira está conseguindo dar. Eu preciso dar esse passo a mais para consolidar esse meu local. Santa Maria talvez é a cidade que mais se corre, que mais se joga beach tênis do estado. E a gente não tem nada para fomentar isso aí. Então, a gente precisa também olhar com atenção a esses setores. Nós somos numa época que tinha feísmo em Santa Maria. E que não tem... Nem me lembro qual foi a última feísma. Não sei, talvez antes de 2013. Eu não me lembro qual foi a última feísma. Nós participamos até 2019. Sim, e precisa ter a feísma? Precisa. Claro, com certeza. Porque a festa do Moranguinho... A festa do Moranguinho em Agudo que tem, a Volksfest, e também a do Moranguinho, movimenta toda a cidade, todo o município, movimenta negócios. Isso é fundamental para o município que quer empreender. E eu preciso ter um pavilhão lá, Maurílio, de empreendedorismo. Eu preciso ter um pavilhão lá, que o Summit seja lá. E que eu tenha palestras, que eu tenha escolas, que eu tenha jovens mostrando ideias ou prototipando, fazendo um Canva lá. Eu preciso. Fazendo uma matriz SWOT lá, o pessoal do 9º ano do ensino fundamental. Fazer oficinas de negócios. Trazer pessoas que têm negócios para estar lá para mostrar o seu negócio. Eu acho que isso precisa, quando? Para ontem. Claro que eu tenho que ter assim, um pavilhão da indústria, claro que sim, mas eu também tenho que ter essa grande vocação qual nós temos. E que eu possa gerar negócios ali dentro e que vão se fortificar. Porque hoje eu não tenho um centro para conversar, para gerar negócio, ou até uma iniciativa. São iniciativas pontuais de empreendedores natos que estão lá, dão o seu tempo, às vezes o seu recurso financeiro, para fazer algo. Só que a gente precisa profissionalizar isso e trazer isso, e isso o setor público pode fazer. E tem condições de fazer. Eu te ouvi falando, e hoje de novo, sobre profissionalização. Profissionalização. Agora a gente tem aí... Tu falou na questão da mão de obra também. Então vamos pegar como as empresas, especialmente as pequenas empresas, vão se profissionalizar ou precisam se profissionalizar na tua visão para conseguir atender aí dois públicos
que são tão diferentes, são gerações diferentes. A gente pode falar dos jovens, essa geração Z aí que está vindo com outra visão sobre o que é propósito, sobre o que elas estão buscando. O que é importante também. O que é importante. E do outro lado, esses 60 a mais, aí, a economia prateada. Eu vejo o jovem hoje, essa geração mais jovem, e que ele, assim, se ele é para trabalhar para ganhar R$2.000, que é o salário médio, tá? E ele não sentiu o propósito, a valorização dele, ou que ele está aprendendo algo ou fazendo algo para alguém, ele não vai. Por isso que o mercado vai perder muita mão de obra. Eu prefiro trabalhar lá prefiro trabalhar na cafeteria, onde eu estou aprendendo a fazer um café, eu estou sentindo o gosto do café, ou trabalhar lá na Bartza para saber a diferença, ou na kombucha, a diferença entre a kombucha do Egito e a kombucha. Estou aprendendo algo. Então, eu estou ganhando meu salário, mas estou aprendendo algo que eu valorizo. Já o CAC do mercado, não, só tem que passar aqui e pegar o dinheiro. Então, não quero. Então, vai faltar mão de obra lá. Quando o jovem fala em propósito, nesse sentido, eu estou indo para lá para aprender algo. Eu vejo muito isso. E já eu vejo a questão da geração prateada, economia prateada, que eles voltam para o mercado de trabalho para um trabalho de atenção. Volta para o mercado para pesar as frutas lá, para ter uma atenção na hora de pesar, para ver se o produto foi entregue correto, e a questão do restaurante também. Então, e esses públicos, em algum momento, eles têm que se conversar. Tem que se conversar, porque eu estou perdendo muita mão de obra aqui de profissões em qual as pessoas não veem um propósito em estar ali, estar sentada ali com a camisa polo da empresa. Eu não sei o que eu faço aqui, mas elas querem se sentir valorizadas. Eu falo isso que eu tenho um aluno meu que trabalha numa cafeteria aqui da cidade, foi um ex-aluno meu e falou assim, pô, mas por que tu tá lá? Não, porque lá eu tô sabendo tudo de café. É um aprendizado. É um aprendizado, então, tem um propósito ali. Tem um propósito ali, porque ele está aprendendo vários sobre café, ele entende tudo sobre café. E ele gosta de café. Ele adora café. Então, é um propósito dele, que nem o cara que vai trabalhar com game. Então, é um propósito que ele tem, ele está ali. Não é só o salário, e esse jovem busca isso, ele não quer só o salário. Ele quer o propósito em volta, ele quer o engajamento, ele quer a diversidade. Pô, fechou. Já o outro lado, as pessoas 60 a mais, elas estão também buscando se inserir no mercado de trabalho. Maravilha. Tu compartilhou na tua palestra ali alguns pilares do sucesso. Sim, acredito que sim. É uma ousadia isso aí. uma ousadia. Então, compartilha com quem está conosco aí o que tu costuma sugerir nas tuas consultorias e nessa própria palestra ali. Eu anotei aqui. Nem me lembro mais. Aqui. Resiliência, inovação, colaboração e crescimento sustentável. Aqui eu falo muito Vou iniciar com a resiliência. Eu vejo muita gente desistir rápido. E desistir assim, não deu certo. Abri uma lavagem de carro. Pô, fiquei 1 ano e não deu certo. Cara, tu ficou só 1 ano e não deu certo. Entendeu? Não, mas é que no inverno é frio. Sim, mas antes de tu abrir, tu já sabia que sempre chove no inverno, sempre é frio no inverno. Então, isso é falta do quê? Isso é falta de resiliência e de convicção no trabalho que eu vou ter. E o que é trabalhar de forma colaborativa? É tu te despir dos títulos. Isso eu faço muito. Eu não sou o dono da verdade. E perguntar, o que tu pode me ajudar? Isso é fundamental. O que tu pode me ajudar? Eu pego pela mão um cliente meu e disse, vamos lá, eu tenho uma cliente minha que tem numa academia, vamos lá em tal academia, porque lá já é referência. O que ele tem de diferente lá? Ele faz assim, vamos perguntar. Ninguém se nega a dizer. Nós precisamos ter a humildade, daí me preocupo muito com o jovem de hoje, que ele é pouco humilde, porque tudo está no TikTok, no chat GPT. Não, eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá. O que é estar lá? Eu preciso perguntar. Então, trabalhar de forma colaborativa. O que tu pode me agregar? O que tu pode me ajudar? De que forma nós podemos trabalhar em conjunto? Isso é fundamental. Fundamental. E a questão da resiliência é isso. Eu desisto muito rápido. A primeira dívida, o primeiro protesto que chego, eu já me desespero, eu já acho que não deu certo, o que eu fiz errado? Não, esse é o primeiro protesto da tua vida, de muitos que virão, porque o empreendedor ele passa por isso. Ele passa, e dezembro é um grande ensinamento para o empreendedor, porque ele faz um estoque,
ele paga esse estoque sem ter dinheiro para depois vender Natal ou Ano Novo. Então, ele trabalha com expectativa. Então, ele faz a dívida para depois vender. E isso, não existe nada mais empreendedor do que isso. Nada mais empreendedor desse tipo de situação. Então, é um aprendizado. Eu bato muito na resiliência, bato muito na cooperação e questão também na sustentabilidade. Aqui entra as práticas ECGs também. O que eu falo muito em sustentabilidade? Isso não é só questão do meio ambiente. E esse jovem é muito preocupado com o meio ambiente. Ok, com a reciclagem, com a questão da energia renovável, com a questão principalmente também das relações humanas que estão dentro da compliance que o pessoal fala hoje. Por que eu estou assim? Por que eu não estou? O jovem de hoje quer ser perguntado. O que aconteceu? O que houve? De que forma eu posso te ajudar? Então, os departamentos pessoais das empresas, os setores de recursos humanos, eles também precisam ser remodelados nesse sentido. E eu faço muito isso na minha consultoria, e com certeza o Maurílio faz melhor do que eu. E eu digo assim, que é o quê? Abrir espaço para conversa, para escuta. O dono tem que parar 1 hora da semana. O que tu quer? Eu quero só escutar vocês. Porque esse momento aproxima, esse momento da conexão. Isso é fundamental. A minha consultoria, eu gosto dos números para dizer o ponto de equilíbrio, o payback, beleza. Ok. Mas eu sempre digo para o dono, olha, eu posso estar contigo, mas tu precisa escutar os teus funcionários. Tu precisa saber o que eles estão pensando do teu negócio, porque quem vai dar sugestão para ti vai vir deles. Então, a gente precisa parar para conversar, para tomar um café, para tomar um chimarrão, dentro do período de expediente, porque ele está sendo pago para estar ali também, para não criar nenhuma animosidade. Então, a gente precisa ter isso. Isso é fundamental, e quando eu falo a sustentabilidade é o grande guarda-chuva disso. Tu ser sustentável não é só o meio ambiente, ser sustentável para você quanto pessoa, financeiramente. Isso tudo engloba a sustentabilidade dentro da tua empresa. Maravilha. Tem uma fala tua aqui que foi muito emblemática, que eu trouxe para compartilhar contigo, quem está conosco aqui. Ó, as empresas que quebraram na pandemia são empresas que não tinham algo muito simples. Cadastro. Cadastro. E parece algo muito simples, Maurílio, mas quando eu chegar na pandemia, as pessoas, e agora vão vender para quem? Não, quem tinha o CRM bem feito, sabia para quem vender. Quem tinha o CRM feito lá, sabia para quem vender. Tinha como mandar uma mensagem. Tinha como mandar uma mensagem. Para o cliente. Para o cliente. Porque se eu vou para a internet, e tu sabe muito bem disso, eu vou para a internet sem saber quem é meu público, eu não sei nem para onde impulsionar. Eu não sei nem para onde ir. E isso é péssimo para os negócios. Então, eu preciso, as pessoas que quebraram são as que não tinham cadastro, que não sabiam o nome das pessoas, o e-mail das pessoas, não sabiam a numeração, a roupa, enfim. Quanto mais informação, é extremamente importante. Isso eu faço, Maurílio, no açougue. Ah, Matheus, tu fica pedindo o nome das pessoas. Não, eu vou lá e faço uma promoção para fazer uma grelha, ou para ganhar um fardo, ou para ganhar um kit churrasco, para a pessoa preencher um cadastro. Porque eu sei quem são aquelas pessoas, onde é que elas estão e para quem que eu posso ligar se tiver uma nova pandemia. Ou se eu fizer uma promoção, eu preciso ter um grupo, e esse grupo tem que se sentir privilegiado e receber antes que todo mundo. Coisa mais chata que tem é tu ir numa loja hoje, às 16h, e amanhã iniciar o liquida. É chatíssimo, ainda mais se tu é cliente. Então, vai lá e monta o teu grupo no WhatsApp, as pessoas entram em livre, espontânea vontade, tu manda a mensagem e tu diz, isso é transparência com o teu público, é transparência principalmente com o teu consumidor. E as lojas não tinham isso, algo muito simples, que são as pessoas que vêm aqui, o moço tem camisa preta, outro tem camisa amarela, não sei o quê, o senhor quer aposentar, tá, o nome, o sobrenome, que rede social ele está no Instagram, ele está no Facebook, né? Ele tem um WhatsApp, não sei, então não consigo te ajudar. Daí ninguém consegue te ajudar, na verdade. Perfeito, perfeito. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço aqui para os nossos convidados, que é o seguinte, na perspectiva do empreendedor, do Matheus empreendedor, quais foram os 3 erros que tu cometeu que te trouxeram mais aprendizados? Eu acho que os erros que... não tenho certeza disso. Principalmente, achar que eu sabia do que estava fazendo. Tá? Exemplo assim, saber que eu tinha certeza do que eu estava fazendo estava certo. E não querer dividir com outras pessoas para ouvir outras opiniões. E esse erro eu já cometi. Esse cometeu. Não, cometi, com certeza.
Cometi muito. Até tem um livro do Flávio Augusto que fala sobre isso. Ele diz muito sobre isso. Não, a gente comete muito erros, mas não conta. E a gente precisa contar os erros. Exatamente. A gente precisa contar os erros, por quê? Porque a gente vai aprendendo com os erros dos outros também. Os erros dos outros também. Com certeza, esse erro eu já cometi. Outra questão, talvez eu já cometi erros, isso todo mundo acho que já cometeu, em confiar as pessoas que não deviam ser, que não mereçam a tua confiança. Esse erro também eu já cometi. E o terceiro erro, eu também já fui cometido pela vaidade. Então, isso acontece, principalmente no meio acadêmico. Isso é péssimo, tá, pessoal? O meio acadêmico, ele é... O meio militar também. Eu participei de 2 meios extremamente vaidosos, que é o meio militar e o meio acadêmico. O qual as pessoas ganham um salário muito semelhante, ou quase igual, mas a vaidade em si, pelo cargo, pelo nome na porta, pela cadeira, acaba achando que tu é, de certa forma, tu tá vamos dizer bem assim, num pedestal o qual tu não tá. Entendeu? O qual tu não tá. Porque no setor privado as pessoas te conquistam dessa forma. Te dão uma cadeira melhor, te dão um nome na porta, mas salário não tô ganhando igual a todo mundo. Então esse erro também já cometi, em algum momento eu fui consumido também por essa vaidade. E quando as pessoas me perguntam, Matheus, por que tu quer fazer um pós-doutorado? Exatamente em função disso, porque eu preciso saber o meu local também enquanto aluno, eu preciso voltar a aprender, eu preciso estar pesquisando algo novo que está vindo aí também, que é a questão da energia, e eu preciso me remodelar. Porque quando eu fiz um doutorado há 8, 7 anos atrás, era uma outra realidade e o mundo mudou, teve uma pandemia no meio disso aí. Então, teve uma mudança muito grande, tem uma inteligência artificial que está aí. Eu fiz um mestrado em 2010, então mudou muita coisa. Então, eu preciso me readequar e trazer a humildade de novo. Eu preciso sentar de novo, eu preciso estudar, eu preciso olhar, eu preciso escutar as pessoas para saber que eu não sei tudo ainda. E não vou saber nunca. Não vou saber nunca. Isso que nem eu digo assim, é que as respostas, os cargos, eles vêm muito antes das pessoas. Então, eu fui secretário de Finanças com 35 anos. Então, muito jovem até. Eu fui coordenador do curso também com 27 anos. Coordenei um curso, não é feio, depois voltei de novo a coordenar. E digo assim, então, isso acaba te envaidecendo e isso é ruim. Isso é ruim. E isso, se eu fosse passar para um jovem, eu passaria isso. Não confie em todo mundo. Não fala as tuas ideias para todo mundo. Tá? Outra coisa, a questão, não te vaidece com elogios, ao mesmo que te elogia também aquele que também te apunhala pelas costas. Então, são coisas que, talvez lá atrás, eu precisaria ter escutado isso. Mas o jovem é um tanto quanto inconsequente. O que me resguarda, nós brincar um pouco, eu digo assim, é que a rede social não era tão disseminada. Isso tem prós e contras. Isso tem prós e contras. Isso tem prós e contras. Eu digo assim, que são erros que o jovem ele acaba por cometer. E colocaria um quarto, eu acho que a gente não tem que ter vergonha nenhuma de recomeçar. Eu vejo as pessoas querendo dar muita satisfação para outras pessoas. Muita satisfação. E eu acho que as pessoas não têm satisfação. Tu tem que fazer o teu caminho. É o teu caminho. O teu caminho, pagar as tuas contas e buscar a tua realização, não do próximo. Perfeito. Não do próximo. Eu vejo hoje, nos ambientes instagramáveis que tem, todo mundo querendo dar explicação ou justificar algo. Não, a gente não é carente de justificativa. Eu falo muito isso, Maurílio, por quê? Eu tomei decisões, a questão da própria docência, porque eu quero me afastar um pouco de sala de aula, estou me afastando de sala de aula, uma decisão que eu tomei por causa dos meus clientes de consultoria, porque o meu negócio pessoal andou. Só que não tem que justificar isso para ninguém. Não deve ser explicação, né? Não, eu não devo. As pessoas, por que houve? Não, eu tenho outra vertente, eu sempre botei os ovos em outras cestas, enfim... Então, eu busco esse entendimento, eu busco esse diferencial e que as pessoas talvez não encorem. Eu estive agora em outubro em Portugal, antes da palestra lá, que 10 dias. Tu não postou nada, não sei o que. Não, eu fui realmente para caminhar, para sentir o cheiro, para ir na universidade, para falar com as pessoas, para fazer uma entrevista para o pós-doc, para ver como é que as coisas estão funcionando lá. Não tinha necessidade nenhuma de dar satisfação para as pessoas porque eu estava lá. E as pessoas precisam entender isso. Sim. Tu não postou nada, não? Agora é lindo ver como
cada fase da vida, né? E cada. Hoje tu tá com 42 anos. Sim. Né? Aquele Matheus que entrou lá com 35 no setor público, no setor público era outro Matheus. Com certeza. Numa outra fase. Assim como eu não sei quantos anos tem tu aí que tá nos assistindo agora, né? Mas tu tá numa fase de vida. Agora, o que é muito interessante nesses ambientes, como é o próprio podcast, é um ambiente onde tu tem a oportunidade de registrar esse momento que tu tá vivendo, essa mentalidade. E isso, o nome disso é amadurecimento. E eu sempre fui inquieto. Acho que nós temos que ser inquietos no sentido do conhecimento, de novas ideias, de abertura de novos negócios, de conversar com pessoas diferentes, de olhar para pessoas diferentes e, assim, de certa forma, até libertador Libertador E as pessoas, mas por que isso? Gente, você não sabe como é bom ir nos lugares e não ser o secretário, não ser o professor, doutor. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque tu acaba também te relaxando, tu buscando, oxigenando as ideias. Porque se tu fica muito parado, muito, vou dizer assim, maniado no lugar, tu fica na bolha ali. E achando que aquela tua... Começa a te cercar de pessoas também que tu é o bom, que tu faz o certo. E não é assim. A gente precisa buscar algo que nos desconcerte. A gente precisa buscar algo que de fato, nos busque ou nos dê caminhos do qual nós não temos. Maravilha. Eu penso muito nisso, nesse sentido. Assim. Muito interessante. E esse, no alto dos teus 42 anos, aí são reflexões que eu creio que norteiam essa nova fase. Sim, né? sim. Eu tô falando aqui, na verdade, eu acho que eu tô falando mais de mim do que de ti, porque fiz 42 anos e percebo que essa fase dos 42 aos 49 aí é um tempo diferente na vida. E eu digo assim, é um tempo diferente, mas também um tempo que tu também é mais assertivo. Tu sabe o que tu quer fazer, o que o cliente quer, o que o cliente não quer, aonde buscar, que as oportunidades elas acabam surgindo pela trajetória qual tu acabou de construir. E isso não tem nada de diferente de ser empreendedor. Tu pode ser empreendedor de si mesmo. Eu advogo muito isso. E eu gosto de ser empreendedor de mim mesmo. Eu gosto de trazer desafios para mim mesmo. Eu gosto de ter um cliente no açougue, um cliente na academia, um cliente que tem uma paneteria, beleza? E tem um dentista e tem uma psicóloga e ainda atendo casais em relação à educação financeira. Organizo vida de casais. É muito interessante isso. E são públicos completamente diferentes. Isso é bom. Isso tu vai se tornando mais multifacetado. Que tem. Como é que tá o som aí com essa distância do microfone? Tá boa? Tranquilo? Olha só. Vamos pegar um número de sugestões que tu pode dar para o pequeno empresário, para ele entrar aí nesse ano. Ele vai estar assistindo aqui provavelmente no início do ano. Dá algumas sugestões aí para ele. Eu costumo dizer o seguinte. Isso eu vou nos lugares e percebo isso. Frequente lugares como cliente. Frequente lugares como cliente. Primeira sugestão. Exemplo assim, tu tem o teu estabelecimento, mas tu vai no outro, vai como cliente e começa a reparar o que está certo. Vê se está bem limpo, vê se colocar a reposição na geladeira. Isso é fundamental, não é? Repara no outro lugar a partir de reparar no teu. É uma baita dica. Eu gosto de... vocês viram que demoraram para atender? Vocês viram isso? Ai, Matheus, para de olhar assim. Mas não é. Nós temos que olhar aqui para a gente perceber num outro local. Tá? Eu quero saber se a latinha, quando eu pedi a cerveja, se a cerveja ela veio aberta ou fechada. Porque se tiver treinamento, ela vai abrir na minha frente. Não quero ela aberta. Então, tu começa a perceber o que tu quer para o teu negócio, ver se o outro tem. E como é que o outro faz. Outra, se tu tem outra questão de viabilidade de finanças. Gente, o cálculo é o quanto eu tenho que vender por dia. Ponto. Tu tem que saber o quanto tem que vender por dia. Tem que saber por dia. O quanto vender por dia e pela quantidade de mesas. Tanto. Isso é fundamental. Tu pode fechar a semana positiva, mas se tu souber que a segunda e a terça foi negativa, te dá mais gás para quarta-feira e para quinta botar a faca nos dentes e para tentar vender para o cliente um chopp a mais. Mas para vender para um cliente um chopp a mais, o cliente não precisa levantar a mão. Tu tem que estar atento para servir o chopp dele. Por que tu vai estar atento? Porque tu sabe que tem que vender chopp, porque eu tenho que bater a meta e porque nós temos que trabalhar no positivo.
Então, eu preciso saber. Eu chego na segunda-feira, geralmente eu me encontro com meus clientes. Gente, essa semana nós temos que vender quanto? O pessoal fica, por que isso? Não, porque nós precisamos saber, porque nós temos essas contas para pagar. Então, a gente precisa pagar essas contas durante a semana, a gente precisa vender. E se até quarta-feira a gente não vender, ficar ruim, quinta a gente vai fazer que tipo de promoção, que tipo de combo, que tipo de mix. A gente precisa disso também. Então, eu tenho que ter já uma jogada. Eu tenho que ter algo para suprir aquela demanda. Isso precisa. Outra, e realmente eu preciso comprar isso? Vou dar um exemplo, claro. A pessoa chega assim... vou dar um exemplo do açougue, mas podia ser... O que o pessoal compra aqui? Costela. Beleza. Depois, maminha. E depois? Guisado de segunda. Tá, isso é um ranking. Então, se eu tiver que gastar algo, eu vou gastar o que o pessoal leva, não o que não leva. Se o dinheiro está apertado, nós temos que inovar no que nós já temos. Não trazer algo, investir em algo novo e apostar. Gente, ninguém aposta nada em janeiro e fevereiro, tá? A pessoa vai para a praia e vai apostar a partir de março agora. Então não é um momento de loucura, é o momento que passou o Natal, o Ano Novo, fecha a casinha e reorganiza. Porque esse boom de vendas que deu não vai ter em janeiro e não vai ter em fevereiro. Então eu preciso resguardar. São coisas bem simples, Maurílio, que o pessoal não faz esse beabá. É o beabá. Gente, vê o estoque. Seja atendido como você queria ser atendido. Quanto eu tenho que vender por dia? Ponto. Isso é fundamental. Reduz. Se o negócio está ruim, reduz o cardápio, trabalha com poucos produtos, tu controla muito melhor, depois tu expande. Isso é fato. Então, eu preciso fazer sempre o dever de casa. Então, eu falo para as pessoas, mas tu vai me dar a fórmula mágica. Não, eu só vou colocar os teus erros e acertos no Excel. Essa é boa. Entendeu? Colocar na TV grande, assim, coloca na TV grande, assim, isso aí foi tu que fez. Eu, sim. Eu tirei... Mas eu tirei tudo isso mesmo de Prolabore. Tirou! Sabe? Daí a pessoa, é um processo de conscientização. A pessoa se conscientiza do quanto retirou, do quanto errou, do quanto fez. E tu vai moldando e construindo em conjunto. Não é que eu tenha razão. O negócio é teu, mas eu preciso construir contigo a resposta. Maravilha, ótimas sugestões aí, com certeza úteis. E pegando esse mesmo gancho das sugestões, como tu esteve lá 3 anos como secretário municipal da Fazenda, quais sugestões tu daria para melhorar nossas cidades? Porque aqui tem mais, não é só Santa Maria. Sim, o que poderia ficar de sugestão para cidades? Sugestão, acho que a gente dialoga muito pouco, então a gente deveria ter uma ideia muito simples, que são fóruns representativos de ideias para trazer soluções. E quando eu tenho fóruns representativos, as ideias elas surgem mais, elas movimentam mais. Pode ser microfóruns. Ouvir mais os diferentes segmentos. Isso, ouvir mais. A gente precisa ouvir mais as pessoas. Isso é fato. E digo muito assim, nós estamos numa pendência, 2, na verdade, são 2, muito fortes do atual governo, que eu não consegui fazer a licitação do transporte coletivo e o nosso transporte é deficitário aqui no município. Cidade grande e cidade desenvolvida, as pessoas pegam ônibus, tá? Isso funciona? Funciona. Então, eu preciso destravar isso. Segundo, a questão da reforma da Previdência, que essa tem que ser feita, a reforma tem que ser feita. Mas da forma como ela está sendo proposta, principalmente, ela está prejudicando, ela está penalizando o aposentado. E eu não mexeria com o aposentado. E daí alguém vai dizer assim, mas Matheus, vai vir da onde o recurso? Gente, começa a mexer na planta de valores. Tem muita casa em Camobi, eu sou exemplo disso, que vai lá e está pagando imposto rural ainda. Então, eu preciso de uma atualização. Eu preciso atualizar essa planta genérica de valores. Isso eu preciso. E eu também preciso me antecipar. Quando eu falo, Maurílio, olha só que interessante conversar sobre isso. Eu estou com uma atividade financeira de caixa no município. E se lá atrás, quando eu fui secretário de Finanças, tivesse aprovado os cartões de crédito, que é algo muito comum, online, como eu posso pagar online o imposto com um cartão de crédito, hoje talvez eu poderia antecipar esse recurso de N pessoas que pagaram com cartão de crédito e poderia fazer uma antecipação de recebíveis e ter o D0, que todo mundo entrasse no outro dia e isso também inflaria o caixa do município. Interessante. Tu traz exemplos práticos. Isso poderia ter sido feito. A questão da própria terrenos qual o município tem. Está na hora de vender esses terrenos. Que nem foi feito com o prédio da Rio Branco lá, que legal, que foi comprado por uma construtora. Será que foi só aquele prédio? Eu não tenho outros terrenos?
Tem vários prédios que estão gerando custo e podiam ser vendidos. Tem coisas valorizadas, centrais. Será que eu não posso vender isso aí? Então, eu estou sinalizando para as pessoas que eu estou fazendo um esforço para aquele problema. Talvez eu não consiga sanar aquele problema, mas o esforço eu estou fazendo. O esforço eu estou fazendo. Então, na reforma da Previdência, eu tenho um déficit, e realmente é 1/3 de todo o orçamento, 25% do orçamento, 400 milhões é déficit na Previdência. Ok. Mas eu consegui juntar 100 milhões. Opa, fizemos um esforço. Só que quando eu não tenho um esforço, eu não tenho a contrapartida, é difícil convencer as pessoas que isso é uma boa solução. O quanto nós juntamos para amenizar isso. Então, eu preciso também ter esse detalhe. O que eu estou fazendo aqui, e o que eu convidei o Matheus para fazer também com essa pergunta, é trazer um pouco mais da consciência a respeito do que está acontecendo na nossa cidade, que acaba nos impactando diretamente, né? O quanto a gente paga de imposto, o quanto a gente tem de serviço público de qualidade sendo oferecido para a gente, o que está acontecendo aí no que diz respeito até oportunidades, como a gente falou já nos últimos episódios, da questão do vazamento econômico, que é tanto dinheiro que está indo embora, que podia ficar aqui, e falta consciência. Sim. Mas as pessoas precisam também conhecer de que forma eu posso vender, de que forma eu posso comercializar, de que forma eu posso me inserir. Então, a informação precisa chegar. A comunicação ela é fundamental. Ela precisa urgentemente chegar nessas pessoas. E como é que eu me incluo nisso? Algo bem simples. Talvez esteja no site da prefeitura. Eu não tenho essa informação. Mas não é no site que tem que estar. Tem que estar na rede social. Onde é que é a feirinha amanhã? Sabe? Onde é que é a feira? Eu preciso saber. Eu preciso se comunicar mais. Eu preciso saber onde é que é a feira, eu preciso saber onde... Não só a feira, eu preciso saber onde é que vai ter trocas, onde é que vai ter o teatro, onde é que vai ter a música, onde é que vai ter os eventos. Eu preciso compartilhar esse tipo de informação. Nós estamos perdendo pujança econômica para o entorno, para o Recanto do Maestro, para a Quarta Coluna, pessoas que estão indo lá dormir, comer e não estão consumindo aqui em Santa Maria. Então, a gente precisa abrir, precisa se antenar, precisa principalmente se conscientizar em torno disso. E buscar de que forma podemos resolver essa situação. Porque pessoas competentes, eu não tenho dúvida que nós temos aqui. Não tenho dúvidas que existam pessoas competentes para isso. Mas a gente precisa agir. E agir não é pensar muito grande. É fazer o beabá, é fazer o primeiro passo, é fazer o pequeno, e isso automaticamente vai enganjando as pessoas para algo maior. Maravilha. Vou te convidar para deixar aqui para essa câmera uma mensagem que eu vou chamar de o teu transbordo para esse pequeno empresário, para esse líder, algo que tem aí no teu coração e para tu deixar para ele, para a gente fechar o nosso episódio. Eu quero falar principalmente com esse empresário homem, para esse empresário mulher, que eu preciso ter resiliência, que tempos difíceis eles vão existir, mas eles sempre acabam. E eu prefiro sempre saber que a onda está vindo, que o tsunami está vindo, do que ser pego de surpresa. Essa é a grande dica. Gente, eu preciso saber que o tsunami está vindo. Ok. E de que forma eu vou sair dele? E a dica para 2026 é ano eleitoral. Ok, o governo vai abrir as torneiras. Muito provavelmente para financiamento, para Pronam, para tudo. Só que não adianta, se eu não tiver para onde investir, para onde mudar, não adianta pegar o dinheiro. Porque o dinheiro vai virar fumaça. Então, eu preciso, desde agora, saber o que eu preciso fazer. Se eu vou ter um ar-condicionado a mais, se eu vou ter uma geladeira nova, se eu vou investir em marketing, se eu vou mudar meu posicionamento no mercado. Então, isso inicia agora. Da mesma forma que tu sonha em ganhar na Mega Sena, tu tem que sonhar sempre em ter um negócio maior. Porque sonhar não custa nada. Então, eu preciso sonhar, saber aonde eu vou estar em 2026. Esse exercício eu faço com meus clientes. Onde é que tu quer estar ano que vem? Não sei. Pensa. Isso é bom, isso incentiva para saber aonde tu quer estar. Porque eu quero estar contigo. Era isso. Que maravilha. Maravilha. Gratidão, hein? Foi uma honra, cara. Um prazer te receber aqui, tá, no nosso episódio 49. Tu que ficou conosco até aqui, compartilha esse episódio com alguém, aí envia para alguém esse episódio, deixa aí o teu gostei. Caso tu não tenha gostado, deixa o não gostei, mas compartilha com alguém que tu não goste tanto, então. Né? E fica aí o convite para tu assistir outros episódios também. Né? Tem uma série de histórias que foram contadas e estão sendo contadas, assim como a história
desse grande professor, mestre e palestrante e consultor que com 42 anos já tem toda essa experiência e transbordou aí bastante coisa boa. Que a gente possa compartilhar, eu estou sempre aberto para compartilhar, para a gente poder, de alguma forma, contribuir. Eu acredito sempre na colaboração, não no embate. Onde eu puder colaborar, eu sempre vejo. Se eu vou fazer embate com alguém, eu não vou. Porque a gente tem que construir algo, a gente tem que levar para frente. Às vezes, quando a gente discute muito, a gente briga muito, talvez por coisas irrelevantes. Você precisa construir mais e brigar menos. Maravilha. E com essa mensagem aí, a gente fecha o episódio de hoje. Que Deus te abençoe e nos encontramos aí na sequência. Um grande abraço aí. Gratidão. Valeu.